Durante décadas, o mundo acreditou que o Brasil mantinha uma postura pacífica, distante das grandes competições geopolíticas que marcaram o século XX e XXI. Mas essa é apenas a superfície da história. Nos bastidores, som de acordos silenciosos, laboratórios subterrâneos e decisões militares nunca reveladas moldam os rumos das nações. O Brasil participou de um dos projetos mais ousados e perturbadores já desenvolvidos na América do Sul. Um projeto tão surpreendente, tão inesperado, que quando a inteligência norte-americana tomou conhecimento da primeira fase, a Casa Branca entrou em pânico. Essa é a história nunca contada do Projeto Aurora, o programa militar brasileiro que, em absoluto segredo, transformou o país em peça-chave em uma disputa internacional que nunca apareceu nos jornais. Tudo começou oficialmente em 2007, mas seus alicerces remontam aos anos 1990, quando uma série de documentos militares sobrevoou silenciosamente a esplanada dos ministérios. Esses documentos descreviam algo que parecia impossível para um país em desenvolvimento, mas que, surpreendentemente, estava tecnicamente ao alcance do Brasil. Criar um sistema capaz de neutralizar navios e aeronaves muito antes que fossem detectados por satélites ou radares tradicionais. Era algo que misturava física avançada, engenharia naval, inteligência artificial e técnicas de guerra eletrônica que apenas grandes potências estavam tentando desenvolver. À época, ninguém levou aquilo a sério. Nem mesmo grande parte das Forças Armadas acreditava que o país tivesse capacidade financeira ou tecnológica para realizar algo daquele nível. Mas um grupo acreditava. E eles iriam até o fim. Em 2011, o governo brasileiro criou discretamente um núcleo de pesquisa classificado como nível 3 de sigilo, ao lado do Centro Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro. Oficiais que trabalhavam por lá relataram que, de um dia para o outro, a segurança triplicou. Acesso biométrico. Guardas armados. Inspeções diárias. Monitoramento absoluto. E dentro daquela instalação, uma equipe de engenheiros da Marinha, da Aeronáutica e de duas universidades brasileiras começou a trabalhar sob orientação de um físico brasileiro com passagem pelo MIT, cujo nome nunca foi revelado oficialmente. O que eles queriam desenvolver? Um gerador de ondas eletromagnéticas de longo alcance capaz de cegar os sensores eletrônicos sem disparar um único tiro. Em outras palavras, seta preta para a direita, um escudo invisível de guerra eletrônica. Seta preta para a direita, um dispositivo que tornaria navios, drones e até satélites cegos. Seta preta para a direita, uma arma defensiva capaz de quebrar a espinha dorsal de qualquer invasor. Se funcionasse, o Brasil teria a tecnologia que nem os Estados Unidos possuíam completamente. E é aí que tudo muda. Em 2014, um e-mail criptografado interceptado pela NSA acendeu todos os alarmes em Washington. Ele mencionava, pela primeira vez, o nome Projeto Aurora, seguido por um conjunto de palavras que deixariam qualquer país em alerta máximo. Capaz de neutralizar satélites espiões. Bloqueio de sistemas de guiagem. Interferência a longa distância. A partir daí, tudo mudou. Pela primeira vez na história, o Brasil entrou para a lista de países monitorados pela DARPA, a agência responsável pelos projetos militares mais secretos dos Estados Unidos. A avaliação inicial da inteligência norte-americana foi clara. Se isso for verdade, estamos diante de um risco estratégico sem precedentes. Para os Estados Unidos, qualquer país que adquirisse capacidade de bloquear satélites colocaria em risco a própria estrutura militar americana, que depende de GPS, sensores, radares e comunicação orbital para quase tudo. O Brasil, até então considerado pacífico e previsível, subitamente se tornou um problema. Em 2016, o Brasil testou a Aurora pela primeira vez em mar aberto. O teste ocorreu na costa do Nordeste, à noite, sob chuva leve. Um navio de pesquisa militar navegava acompanhado por duas embarcações menores. O objetivo era simples. Seta preta para a direita, ativar o protótipo do Aurora por 18 segundos. Seta preta para a direita, medir o alcance e o impacto eletrônico na região. Seta preta para a direita, desligar e recolher dados. Mas quando o Aurora foi ativado, 5 navios dos Estados Unidos que estavam a centenas de quilômetros dali perderam temporariamente a comunicação. E isso não deveria ser possível.
A Marinha Americana entrou automaticamente em protocolo de emergência. Satélites tiveram pane momentânea. Drones mudaram de rota sem explicação. E até aeronaves comerciais relataram falhas menores nos sistemas de navegação. Em menos de uma hora, 3 relatórios sérios foram enviados diretamente ao Pentágono. O que estava acontecendo no Brasil? Como um país fora das grandes potências estava interferindo em tecnologia militar americana? Nunca houve uma resposta oficial. Mas os relatórios foram vazados anos depois. Após o teste, o governo dos Estados Unidos tentou contato direto com autoridades brasileiras. Em documentos revelados posteriormente, há registro de pressões diplomáticas, pedidos de inspeção colaborativa, ofertas de cooperação militar, tentativas de compra da tecnologia e até sugestões veladas de sanções. Nada funcionou. Para os Estados Unidos, a pior parte era a incerteza. O Brasil tinha realmente criado uma arma nunca vista? Ou era apenas um teste acidental mal interpretado? Os relatórios internos afirmavam: o Brasil está escondendo algo muito maior do que aparenta. O silêncio brasileiro alimentou teorias dentro e fora do Pentágono. Alguns acreditavam que o Brasil tinha apenas feito um bloqueio temporário. Outros defendiam a ideia de que o Aurora era parte de um sistema muito mais amplo. E então, em 2019, tudo explodiu. Um satélite militar americano passou por falha completa por 51 segundos enquanto orbitava diretamente sobre território brasileiro. Isso ocorreu no exato momento em que um navio da Marinha Brasileira realizava testes secretos. A coincidência era impossível de ignorar. Esse evento ficou conhecido dentro do Pentágono como The Black Window, ou a Janela Negra. Durante quase um minuto, o satélite perdeu completamente telemetria, localização, comunicação, leitura infravermelha, sensores laterais. Era como se ele tivesse sido envolvido por uma sombra eletrônica. E essa sombra vinha da Terra. Vinha do Brasil. Pela primeira vez, relatórios internos norte-americanos classificaram o Brasil como potencial ameaça tecnológica emergente. Mas ao mesmo tempo, havia admiração. E até medo. O que o Brasil tinha criado? O Aurora não era uma arma no sentido tradicional. Não disparava mísseis. Não derrubava aviões. Não destruía cidades. Era algo mais sutil, sim, muito mais perigoso. Seta preta para a direita, um sistema de defesa invisível. Seta preta para a direita que anulava a tecnologia estrangeira. Seta preta para a direita sem disparar absolutamente nada. Se desenvolvido até o fim, o Brasil poderia se tornar item imune a ataques convencionais. Item protegido contra drones, satélites e mísseis. Item dono de uma das defesas mais avançadas do planeta. Item capaz de paralisar eletronicamente qualquer invasor. E tudo isso sem uma única explosão. Sem guerra. Sem invasão. Sem alarde. Apenas silêncio. Em 2021, o projeto Aurora foi oficialmente encerrado, mas sem explicação pública. Oficialmente, acabou. Extraoficialmente, ninguém acredita nisso. Documentos vazados indicam que parte da equipe foi movida para outro complexo militar no interior de São Paulo. Outros cientistas desapareceram de registros funcionais. Pesquisadores foram transferidos para projetos ou não especificados. O Aurora não acabou. Ele apenas mudou de nome. E mudou de lugar. Alguns acreditam que hoje ele integra um programa ainda mais ambicioso, algo relacionado a comunicações quânticas, invisibilidade eletrônica e protocolos de guerra híbrida. Outros acreditam que os Estados Unidos entraram em acordo silencioso com o Brasil, permitindo que o país continuasse a desenvolver a tecnologia, desde que fosse usada dentro de certos limites. Mas a verdade é que ninguém sabe por que o Brasil criou algo assim. Por que os Estados Unidos ficaram tão assustados? O que realmente aconteceu no Atlântico Sul em 2019? E por que o projeto desapareceu tão abruptamente? As respostas talvez nunca se tornem públicas.
Mas algo é certo. O projeto Aurora marcou o momento em que o Brasil deixou de ser apenas um país em desenvolvimento e se tornou uma força inesperada nas sombras da geopolítica mundial. E enquanto muitos ainda enxergam o Brasil como uma nação pacífica, desconectada das grandes tensões internacionais, a realidade pode ser bem diferente. O Brasil pode ter sido, se talvez ainda seja, o único país do hemisfério sul a desenvolver uma tecnologia capaz de deixar os Estados Unidos preocupados. Uma tecnologia invisível, silenciosa e extremamente poderosa. O projeto militar brasileiro que fez os Estados Unidos entrarem em pânico. Nunca foi apenas um projeto. Foi o início de algo muito maior. Algo que ainda pode estar acontecendo. Agora mesmo. Enquanto você assiste a este vídeo.